Olá, 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 Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dan Moraes, alquimista aqui do canal. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal para receber sempre as notificações. A gente tem vídeo aqui praticamente todos os dias. Essa tiragem, a ideia aqui é trazer uma previsão para o semestre, tá? Não uma previsão cravada, mas algo que eventualmente pode acontecer com você. Inclusive, no final, eu vou indicar um floral, tá? Um floral alquímico, que é a terapia que eu trabalho, para que você possa experimentar, né? E se ressoar com você a tiragem, é claro, você possa ter uma força, né? Para poder enfrentar as questões. Caso não ressoe com você, é uma tiragem geral, então peço que você olhe no seu mapa, onde você tem aspectos importantes, né? Ascendente, lua, um conglomerado de planetas, e procure qual outro signo pode estar o seu recado para esse mês. Cavaleiro de Ouro no centro do jogo, As de Espada, o Sol, a Temperança, o 10 de espadas. Gente, muita gente precisando encerrar ciclos, hein? De desgaste, de sofrimento. Valete de espadas. 6 de copas no topo do jogo. E o Papa. Nossa, por que eu puxei esse Papa? Nem sei por quê. Final do baralho tá o Rei de Espadas. Muitas cartas de espadas aqui também, tá? O Papa, né, que eu vou considerar, já que ele já, né, acabei puxando ele quase que inconscientemente, ele queria vir conversar com você também, Capricórnio, então vamos lá. Ó, no centro do jogo tem o Cavaleiro de Ouro, tá? Que indica que você vai precisar ter um pouco de resiliência nesses próximos 6 meses, tá? Como eu disse, né, muita gente, saiu essa carta, é a campeã dessa semana, eu acho, até agora. O 10 de espadas. Então, assim, essa carta ela traz uma ideia de final de um ciclo que te sugou demais. Olha a posição do figura aqui, né? Ele tá caído, morto, acabado, né? Deu pra ele com 10 espadas fincadas nas costas dele. Então, assim, é um processo que tá vindo de muito desgaste. Isso pode ter afetado o seu físico também, tá? Porque ela tá aqui numa posição do elemento terra, que fala do nosso... fala da nossa matéria e fala do que é a nossa matéria. É o nosso corpo físico. Então, pode ser que você esteja até sentindo fisicamente esse desgaste, tá? Que aconteceu com você. E aí, você vai precisar ter resiliência, tá? Para eventualmente buscar novas alternativas de tratamento, novas alternativas para sair da situação onde você está, tá? Pode ser que tenha uma figura de autoridade, né? Um rei de espadas por trás de você, meio que impedindo que você expanda o olhar. Sabe, tipo, partindo dessa narrativa de uma doença física, tá? Quando você... Às vezes você já foi num médico, aí começou um tratamento e não tá dando muito certo, né? Só que aí você tá com vontade de experimentar, às vezes uma terapia alternativa, e às vezes numa situação religiosa. Entendi porque que esse Papa pulou aqui, ó. Porque assim, às vezes você quer conhecer um lugar novo, sabe? Você ir às vezes num centro que você nunca foi, às vezes você fazer uma experiência com ayahuasca. E aí você tem uma figura de autoridade por trás de você, muito racional, muito cética, que que tá meio que te podando esse movimento, entendeu? Putz, se eu for, eu vou ter que ir escondida do meu pai, cara, porque se ele souber, ele vai acabar comigo. Ai, ou a minha mãe também, tá? Porque aqui é um rei, mas aqui não eu não tô falando de gênero, aqui eu tô falando de arquétipo. Então, alguém que exerce uma autoridade sobre você de uma forma impositiva, porque aqui a gente tá falando de rei, tá? Então, às vezes você, deu uma melhoradinha, mas eu queria experimentar isso, tal. E, ó, provavelmente é um pai ou uma mãe mesmo, porque esse 6 de copas aqui, ele indica que você precisa cuidar da sua criança ferida, sabe? Você precisa dar... Na verdade, quando a gente é adulto, a gente precisa... Aquela criança que a gente foi, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Aqui a média do meu público é entre 35 e 45 anos, então tô imaginando alguém há 30, 40 anos atrás...
aquela criança que você foi, né, que não recebeu o que queria dos pais, né? Porque às vezes os pais eles deram tudo que eles tinham, mas para a criança é pouco. E isso é muito relativo, muito subjetivo, não vou entrar nesse mérito aqui. Então, se essa criança, né, dentro de você, ela entende que ela recebeu pouco dos pais, quando a gente se torna adulto, a gente precisa se responsabilizar por essa criança. Porque aí os pais, eles fizeram o que eles tinham para fazer e eles não tem como você voltar no tempo e resgatar aquilo que seu pai não fez por você quando você tinha 5 anos de idade. Entendeu? Então, quem que tem que fazer por essa criança hoje? É você. É o adulto que você se tornou, né? É a adulta que você se tornou que tem que pegar essa criança no colo e falar assim, olha, agora a responsável por você sou eu. O que você precisa? Eu vou te dar o que você precisa. E eu já ouvi história, tá, de senhora de 60 anos que fez uma festa pra boneca que ela não teve condições de fazer quando ela tinha 4 anos de idade. E isso deu uma felicidade imensa pra ela, tá? Uma reconciliação muito profunda. Então, não se apegue. Ah, imagina que vou fazer isso. Não. Seja ousado. Não ouça o que os outros estão falando, entendeu? Se passar alguma coisa bem bizarra na sua cabeça, né? Claro, bizarra dentro das leis, né, gente? Calma, né? Não vai viajar um pouco, vai viajar demais nisso que eu tô falando, até porque você é um capricorniano, né? Então, vamos ter os pés no chão, sabe? Então, mas assim, se passar alguma coisa de que, ai, nossa, eu tive vontade de tomar o sorvete X e nunca tive, sabe, banana split? Eu até uma determinada idade, porque meu sonho quando eu era criança era tomar uma banana split. E assim, primeiro que minha mãe não tinha muito dinheiro e segundo que ela sempre tava frio, sempre ia ficar gripada, aquela coisa com sorvete, né? Aquela endemonização do sorvete para as crianças, que a gente tem aqui culturalmente aqui no Brasil, né? E aí chegou um determinado momento, quando acho que já tinha começado a trabalhar, e aí eu falei, meu, como assim eu nunca tomei uma banana split, né? Hoje sou eu quem paga o meu sorvete, né? E hoje, assim, se eu ficar gripada, quem vai ter que cuidar de mim sou eu mesma. E aí eu fui e, cara, eu tomei uma banana split com uma, sabe, com uma satisfação, né? E aí eu tinha consciência de que eu tava dando aquela banana split pra minha criança. Então é nesse nível de bizarro que eu tô falando, entendeu? É uma coisa bem normal, assim. Nesse nível de bizarro. Então, assim, dane-se, né? Do que as pessoas, sabe? Seja. Não dê ouvidos, assim, sabe? E seja discreto, não precisa ficar falando pra ninguém também, sabe? Vai lá e faz, né? Então, nesses processos, né? E aí, voltando para a coisa da coisa de você experimentar um outro processo de cura, né? Porque no elemento terra a gente também tá falando de cura, sabe? E aí no centro do jogo, né, que tá esse cavaleiro de copas, né? Esse processo que você vai ter que ter persistência, vai ter que ser determinada. Só que você vai ter que ter temperança, que é você ter jogo de cintura, não é equilíbrio. Essa carta aqui é uma questão de jogo de cintura. É você saber a hora de falar, a hora de não falar, né, que nem eu disse aqui, a questão do fazer alguma coisa para a sua criança interior, né, para a sua criança ferida. Você não precisa ficar divulgando isso para as outras pessoas. Aí, isso é a temperança, é você saber para quem você pode falar alguma coisa, você pode chamar para ir com você, né? Então, mas assim, não se permita... Não permita que essa figura mine isso, tá? Porque você precisa passar por esse processo para restabelecer o seu sol. O que é o sol? É a sua energia vital, sabe? É a sua recuperação. Então, seja esse sofrimento físico ou emocional que você tá passando, Capricórnio, tá? Então, assim, pode ser uma situação física, como pode ser uma situação emocional. Então, busque outras formas, tá? De tratamento, busque outras referências, se permita experimentar outras coisas, tá? Aqui tá muito forte essa coisa da religião, porque o Papa não pulou à toa, tá? Então, eu tô sentindo aqui que você precisa de um processo de reestruturação espiritual. Eu tô usando essa palavra reestruturação porque veio nessa carta, que é do Oráculo dos Primos, né? Eu vou deixar o link do Oráculo dos Primos aqui embaixo, caso você queira fazer uma tiragem para você, de 3 cartas, tem as explicações. É bem legal, às vezes você precisa tomar uma decisão, às vezes você acorda meio borocochô, não sabe por quê, aí você tira lá as cartas, ele dá uma clareada nos processos, tá?
E a gente usa esse oráculo no final das consultas da terapia alquímica, porque a pessoa ela fala do que ela tem consciência, né? E as cartas elas trazem o que não foi dito, né? O que não foi percebido, sabe? O que não foi trazido para a luz. E aí, o confrei, né? Esse aqui é a aura da flor do confrei. Então vibra bastante, né, no coronário para você. E aqui dentro tem o cardíaco, né? E aqui, na verdade, básico, esplênico, cardíaco, coronário, né? E aqui fora tá o umbilical, né? Que são as cores dos chakras. Então, qual que é a ideia, né? De que você precisa se expandir de dentro para fora, sabe? Renascer de dentro para fora, né? É essa ideia que esse movimento dessas cores todas, né? Dessa aura faz. Então, de você, como se fosse uma espiral mesmo, sabe? Saindo. Então, permita-se, né? Essa reestruturação de dentro para fora. Isso que você tá passando, né, seja físico ou seja emocional, ou às vezes pode ser uma questão psicológica também, sabe? Um burnout, pode ser às vezes uma síndrome do pânico, você que tá me ouvindo, sabe? Então, permita-se conhecer alguma coisa nova, né? Se você é católico, permita-se às vezes ir num centro espírita. Se você é às vezes kardecista no centro espírita, experimente às vezes um retiro de silêncio no budismo, sabe? Eu tô sentindo muito forte aqui essa coisa isso que você tá passando é para expandir a sua consciência, tá? E revigorar a sua energia vital, né? Porque o Sol ele fala tanto da energia vital e ele tá aqui na posição do fogo, tá? Então, ele tá clamando. Sabe quando alguma coisa tá inflamada? Você tá inflamado? Sabe? A inflamação nada mais é do que muito fogo em alguma situação, sabe? Do nosso corpo, né? É um miasma sulfúrico, né? Ele também inflama, né? Que pode ser uma bactéria, como pode ser um miasma espiritual também, sabe? Então, às vezes essa figura de autoridade impôs muita coisa pra você, sabe? Escolheu sua faculdade, né? Deu o veredito com quem você se casou, você não pode abrir a boca, que sempre você tá errada, sabe? Tá me vindo essas coisas aqui, né? E você precisa ousar, né? A gente tem duas cartas de espada aqui, tanto na parte mercurial, né? Então é colocar pra fora isso que tá na sua cabeça. Você não tá feliz nessa situação, sabe? Você tá estagnado, né? O Cavaleiro de Ouro, ele traz também uma ideia de parado, né? Não tá em movimento, né? Ele traz também esse convite da resiliência, da persistência, mas assim, você não tá em movimento, né? Você tá parado. Então, permita, né? Olha, é circular, né? Esse confreio. Então, ele permita, né? Esse movimento. Então, se você se interessar, se ressoou com você essa leitura, eu vou deixar uma indicação de floral, né? Na descrição. Você clica no link, vai direto pro laboratório e você compra o floral para você tomar, né? E me conta depois. Fica bem, tá bom, Capricórnio? Até o próximo vídeo.